Bom dia. Eu aqui, esses 2 últimos dias, muito trabalho, muitas coisas para fazer, não deu tempo, mas é de passo em passo, né? Parte por parte, mas a gente chega lá. Mas eu preciso fazer algumas correções. No anterior, eu disse que meu pai teve o AVC em 2020, mas não foi. Foi em 2000, no ano 2000, que ele teve o AVC, né? E Deus curou, Deus restaurou totalmente. Ele saiu de lá andando do hospital, como eu falei, e passou a andar sozinho, ia médico sozinho. Ele aceitou Jesus, foi para a igreja, onde minha mãe congregou, onde eu congrego com a minha filha, o meu genro, e se batizou. Ele abriu a casa dele para uma célula, né? E ele gostava muito. Então, ele caminhou mais 21 anos. E eu lembro que no hospital, quando ele deu entrada ali, né, o meu irmão falou assim: é isso mesmo. A mãe dele teve um AVC atrás do outro, até esquecer todo mundo, até ficar em cima de uma cama e depois morreu. Aí eu repreendi de novo, não disse nada no meu espírito, né? Deus repreende essas palavras em nome de Jesus. O meu pai não vai ter essas recaídas, não. Ele não vai ter, ele vai sair daqui. E eu fiz a minha oração ali, repreendi aquela palavra. Porque, gente, não se engana, não. Deus fez o mundo com a palavra. A palavra tem poder. Está escrito, eu gosto de ler Provérbios todos os dias. São 31 capítulos. Cada dia eu leio referente ao dia. Hoje, dia 17, eu li o capítulo 17. Provérbios é cheio de instruções e fala muito do poder da língua. A Bíblia diz, e não é um homem falando, não é Salomão no seu conhecimento e na sua sabedoria, é o Espírito de Deus através dele. É o Espírito de Deus que fez com que cada homem ali, relatasse o que era da vontade de Deus. Para quê? Para o nosso entendimento, para servir para mim, para você de instrução, de conselho, de direção. Então, Provérbios fala muito do poder da palavra. Deus diz o quê? Do fruto da sua boca, que é semente, palavra é semente. Você vai comer ou bem ou mal. As pessoas ficam o tempo todo falando maldição, se maldizendo, se chove fala mal, se faz sol fala mal, se tem um probleminha já começa a se amaldiçoar. E só vem piorando, só vai piorando. A gente tem que ter o entendimento de usar a nossa boca ao nosso favor, a favor das vidas, a favor das pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, é contra o diabo. O verdadeiro inimigo de cada um de nós é Satanás, são demônios, não são pessoas. E dificuldades vêm para todos. Jesus, Filho de Deus, ninguém passou mais dificuldade do que Jesus, não. E a questão é, ele passou por minha causa, por tua causa. Ele não fez nada para merecer tudo que ele passou. Ele não pecou. Ele é Deus, criou todas as coisas. E por causa do seu grande amor por cada um de nós, ele se fez homem e veio resgatar da mão do diabo o que Adão ali mais Eva deu. Tudo, todo o governo da terra. Então Jesus veio por causa desse grande amor, desse propósito de nos salvar como homem, mas ele não pecou. Então a luta não é contra as pessoas, não é contra si próprio. Então a gente tem que, por pior que estejam as situações, as coisas, a gente tem que dizer o melhor, profetizar, profetizar. Está escrito que em meio a muitos dons a gente deveria escolher a profecia. O que é profetizar? É dizer o que Deus diz. Não é dizer o que eu quero, é o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu amo o livro de Efésios. Efésios 1 é poderoso. Efésios 1 diz que o Espírito Santo em nós é a garantia de que somos propriedade de Deus.
e que receberemos tudo que Deus prometeu. A Bíblia está cheia de promessas para mim e para você. Essa é a exceção para quem já confessou Jesus como Senhor e Salvador, né? A gente sabe que aquele que confessa Jesus reconhece que ele é o Filho de Deus, veio como homem, foi na cruz, morreu, se fez maldito por nós. Quando a gente reconhece e declara, tem que abrir a boca e declarar: Jesus é o meu Senhor, porque ele morreu me comprando. Se ele me comprou, eu sou propriedade dele. E é o meu maior prazer, um grande privilégio ser propriedade de Deus, o Criador. Porque esse Deus não cobra nada de mim a não ser obediência para o meu bem. Não é porque ele precisa de qualquer coisa, não. Ele diz na Bíblia que ele não é servido por mão humana. Ele é Deus, o grande eu sou, o todo-poderoso, o que era, é e há de vir. Ele é Deus. Então, quando alguém falar alguma palavra, não precisa partir para cima, tá repreendido. Não, no seu espírito ali, Deus repreenda em nome de Jesus. Deus, eu não aceito isso porque não está de acordo com a tua palavra. E eu repreendi aquela palavra e creia. Meu pai, no final, faltando nos últimos anos, né? Depois de 14 anos, aí ele, por causa da teimosia dele, né? Porque ele não gostava de ir a médico. A nossa casa tem muita escada. E ele não gostava de ir a médico, ele não queria ir para médico, mesmo eu pagando por um ano ou mais uma pessoa para fazer fisioterapia com ele não queria fazer os exercícios. Nesse pacote desse contrato, ele tinha que uma vez por semana sair com essa moça para andar na praia ou em algum lugar. Ele nunca foi, nunca foi. Era teimoso, não gostava de ir a médico. Então, por causa disso, ele acabou ficando com dificuldade, passou a não conseguir mais andar direito. Porque ele estava com o quê? 80 e poucos anos, né? Então, tem que movimentar o corpo, tem que fazer exercício, senão enferruja mesmo, fica tudo durinho mesmo. E aí ele começou a precisar do andador. E mesmo com o andador, depois de um tempo, ele já não conseguia mais andar. Ficava só em cima de um sofá no quarto. O médico tinha que vir em casa. Por quê? Porque ele não queria mais sair. E eu conversei com o médico disse, se ele não quer, você não pode obrigar. Porque ele é hipertenso, ele pode se aborrecer, pode se chatear e pode complicar a situação dele. Então eu fazia o que? Orava, entregava a Deus, conversava, mas não adianta. Uma vez eu consegui marcar um médico aqui em um posto que é super difícil, exclusivo para pessoas com problemas cardíacos. E ele grudou no portão na hora de sair. E meu irmão do meio tentou ali convencer, tirar ele. Ele, por favor, por favor. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Uma pessoa precisando de tantos exames, precisando de fazer, né, os acompanhamentos médicos e não quer sair de casa. E aí, por causa disso, ele foi, não chegou a engordar, mas ficou um pouquinho acima do peso, ficou com uma dificuldade imensa de andar, ele já não tomava mais banho sozinho, tinha que ser. Ficou na cadeira de rodas, da cama para o sofá, da cama para o sofá, até para ir na varanda, na sala, tinha que ser na cadeira de rodas. Mas por causa de quê? Da desobediência dele, da dureza do coração, né? Da dificuldade, porque ele ficou muito triste, né? Era um homem muito saudável, que desde de novo saiu de casa e sempre trabalhou, muito trabalhador, já era aposentado quando estava fazendo essa igreja lá em Dias d'Ávila, né? Nessa casa de recuperação, era muito saudável. Mas só que ele teve um aborrecimento lá, bateu o martelo no dedo, foi aí que veio o AVC, né? Se teve algum aborrecimento com coisa boba, né? Então é outra coisa. A gente tem que. A Bíblia fala que mais vale aquele que domina o seu próprio espírito, se domina, do que o que governa uma cidade. E a gente não pode permitir que dificuldades, que coisinhas bobas ou não, sérias ou não, nos tire do equilíbrio, né? E meu pai, colérico,
era muito agitado e queria tudo do jeito dele. Eu sei que teve uma chateaçãozinha lá em Dias Dávila com uma pessoa do almoço ou do café, alguma chateação. E com raiva, o diabo não presta, né? Pegou o martelo e sem querer acertou o dedo, a cabeça do dedo. Chega, tava com um calo, né, de sangue quando ele foi para o hospital. Então aí pronto, a pressão poderia estar alta por causa do aborrecimento, aí veio o AVC. Ou seja, é isso que eu digo, por bobagens, a gente poderia evitar, né? Tanta coisa, enfermidades, até morte, né? Inimizades. Por quê? Por causa da falta do domínio próprio. É fácil não, mas tudo é treinamento. Se Deus diz que a gente pode, a gente pode. E aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, o que Jesus diz a ela? Vai, não peques mais. Se Jesus veio como homem e mostrou que é possível não pecar, porque é possível. Ali a cruz, a graça, não foi só para perdoar pecados. Imagina, se fosse só para perdoar pecados, não seria nem justo, né? Deus dar o seu próprio filho para fazer o que os animais já faziam. Os sacrifícios com animais já perdoavam pecados. Jesus veio para reconciliar o plano de Deus com a gente, para que a gente fosse verdadeiramente o que somos, imagem e semelhança de Deus, para que a gente não andasse na carne, na alma, não andasse pecando. É possível pela graça, né? Jesus veio para mostrar que é possível ser homem, estar na terra e não pecar. Se não fosse possível, ele não teria dito àquela mulher, vai, não peque mais. Como é que o próprio Filho de Deus diz não peque mais se fosse impossível? É possível sim, pela graça. E até no Antigo Testamento a gente vê homem como Daniel. A Bíblia mostra que Davi, segundo o coração de Deus, cometeu adultério e ainda foi ali, ó, colocar o marido da mulher, o rival dele, que passou a ser, né? Ele queria a mulher do homem, possuiu a mulher do homem, ele queria matar, já que o homem não quis cobrir o erro dele, mesmo sem saber, ele queria que o homem fosse para casa, deitasse com a mulher para dizer que o filho era dele. Então, olha a mente de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tudo que ele planejou e articulou para cobrir o próprio erro, né? Mandou matar o homem, mandou colocar na linha de frente, sabendo que ele não era habilitado para aquilo, né? E Urias morreu. Mas Deus que mostra o erro de Davi, que mostra o erro de tantos outros homens, né? Porque Deus ele revela todas as coisas, até para nos ensinar. É para nos ensinar, é para mostrar, né? E ele mostra ali que Daniel não mostra nada ali contra Daniel, contra Jó, né? Mostra que eram homens íntegros, ou seja, se antes da cruz já tinha homens que eram considerados por Deus íntegro, como também o Noé. Noé, a palavra diz que entre os contemporâneos dele, Deus só achou ele justo. E a pregação de domingo até falou sobre isso, né? Que por causa desse justo Noé, até a família dele foi salva. E se você se coloca na presença de Deus, você e a sua casa, sim, pode ser salva. Deus quer que seja. É plano dele, né? Que nenhum se perca. Então, meu irmão declarou aquilo, né? Já trazendo com a própria boca uma declaração de maldição, ou seja, mais uma herança maldita. Mas eu repreendi, Deus é fiel. A diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Meu irmão fez na ignorância, mas a gente tem que estar atento, a gente que conhece a palavra, a gente que sabe o poder da palavra, tem que estar ligado para estar também quebrando todas as maldições, todas as palavras contrárias contra nós e contra o nosso próximo e contra a nossa família. Não precisa estar fazendo um estandarte. Ah, eu repreendo. Não, no seu espírito ali, Deus repreenda. Perdoa. Não sabe o que está falando, né? E aí o meu pai, ele viveu mais 21 anos e não teve outro AVC. Eu lembro que quando ele adoeceu, né? Morreu, na verdade foi insuficiência cardíaca, né? Ele estava com água na pleura e engraçado, ele não falava. Eu tive que chamar a SAMU aqui, né? O pronto atendimento aqui em casa umas 3 ou 4 vezes. E a coisa é tão séria que nenhum dos sinais vitais deu nenhuma acusação. E no fim, ele já sem falar, né? E eu percebi que ele estava com o dente quase solto. Eu pensei que fosse
ele veio para minha casa de novo, eu achei que ele estava com dor no dente, dor de dente. E aí ele balançou a cabeça que era, mas não era, ele sabia. Imagina, eu fiz um curso técnico de radiologia e a gente passa por várias patologias, né? E fala que a água na pleura é muita dor. E meu pai se aguentava ali, ó, se aguentava para não ir para médico. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha sobrinha mais velha, que ela falou, olha, vamos levar, é melhor. Aí chamou de novo a SAMU, atendimento médico, não perceberam nada e por causa da pandemia, né, ele sempre dizia, melhor ficar em casa. Lá ele corre risco de pegar a Covid, bererê, aí minha sobrinha, não, vamos. Eu não queria que ele fosse. Por quê? Porque eu sabia que ele não queria ir, né, e a gente está sempre querendo fazer as vontades, né. Mas graças a Deus a minha sobrinha foi. E quando chegou lá, o quadro já era grave e ele não tinha nenhum sintoma, né? A pessoa muito forte. E se ele tivesse obedecido algumas regrinhas, tivesse aceitado um acompanhamento médico, sem dúvidas ele estaria aqui e viveria muito, porque era um homem forte e saudável, né? Mas se largou, se deixou largar. Mas lá o médico fez algumas revisões, alguns exames e perguntou se ele teve outro AVC. Eu disse não. O médico pode ter tido, porque tem AVC que é silencioso, você nem percebe. E aí ele fez lá os exames e não teve. E eu louvo a Deus, louvo a Deus. Meu pai teve tantos livramentos nesses 21 dias. Tantas quedas. Uma vez aqui na minha casa, aqui no meu banheiro, no meu quarto tem um banheiro, mas é um banheiro pequeno. E se Deus livre e guarde meu pai, que era de uma estatura, era bem maior que eu, né? Se ele caísse, poderia quebrar o pescoço, porque o banheiro era menor que o comprimento dele. E uma vez ele praticamente desmaiou quando foi no banheiro, né? Mas ele ficou em pé com a cabeça encostada na parede. E tantos detalhes assim que parece impossível. E quando eu e minha filha acordamos com a zoada, e a gente foi ver, ele estava desmaiado em pé com a cabeça encostada na parede. Tantos livramentos que Deus deu. Por isso é muito importante, todos os dias, entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor, entrega a tua casa ao Senhor. Entrega porque Deus cuida de nós. Deus diz que Ele faz o sol nascer sobre bons e injustos, puros e impuros, né? E Deus é bom, Deus é fiel, Deus nos ama. Então eu quero corrigir isso. Foi no ano 2000 que ele teve o AVC. E aquela palavra também que eu falo de escolha, de decisão, é a questão de ainda tem coisas que eu não tenho nenhum estudo teológico, né? Eu estou falando aqui do que eu vivi, do que eu entendi com a minha história, a história dos meus familiares. Então, meu pai, quando ele decidiu sair de casa, ele decidiu sair para não ver a situação do meu avô, né? Sempre alcoolizado e explorando a mulher e os filhos. Mas o meu tio, o único tio, né? Que meu pai tinha duas irmãs, eram gêmeas, ele um tio, que era o irmão mais novo. Esse meu irmão seguiu os passos do pai. Ele também enveredou por esse caminho do alcoolismo, né? Então, são coisas que eu não sei dizer se tem muito a ver com temperamento. Tem a questão da escolha, né? Porque a gente sabe que o colérico é uma pessoa mais, assim, decidida, é uma pessoa determinada, né? É do próprio temperamento. E meu pai era colérico. Ele era aquele tipo, ó, é por aqui, não, é assim e pronto. Talvez isso tenha ajudado, né? E o meu tio, eu não posso dizer, né? Mas por que ele foi tão passivo? Por que ele se deixou entrar por esses caminhos, né? Não sei se tem a ver com temperamento, não sei se tem a ver com alguma outra prisão, não sei. Talvez o meu avô tenha dado ele novinho um copo de alguma bebida alcoólica e ali foi uma legalidade, eu não sei. Eu só sei que o meu pai decidiu sair de casa por causa da situação que ele não aceitava e ele seguiu um outro caminho, apesar de sozinho, de muito novo, 11 anos ele disse que saiu de casa. Apesar de tudo, ele nunca se desviou do reto caminho. A única coisa que ele fez foi aprontar a nível de namorar com um e com outra, de sim, né? Só nessa questão aí de adultério, de prostituição, né? Que é ficar com uma aqui, outra ali, muitas mulheres. Só nessa área que ele acabou se envolvendo, mas é uma área que a gente sabe, né, que até os grandes homens da Bíblia, quantas mulheres Salomão teve, não estou defendendo, só estou dizendo que no caso de ser um homem, estar no mundo solto,
É o caminho que todos, geralmente, que não tem entendimento, seguem, né? Mas o meu pai nunca se permitiu ser dominado por cigarro, nunca gostou de cigarro. Tomava cerveja, mas só em casa, por causa da lição do que ele recebeu do pai, do entendimento. Ele nunca aceitou tomar uma bebida em bar nenhum. Em casa, domingo, ele comprava uma única garrafa de cerveja, tomava dentro de casa e também nunca nos ofereceu. Então são escolhas, né? Existem questões que a gente, como no meu caso, eu entendo que era uma prisão com legalidade. Minha mãe era autoridade sobre mim, me levou para o ocultismo. Minha mãe era autoridade sobre mim e declarava palavras de maldição pela falta de conhecimento. Mas o diabo não quer saber se você sabe ou se não sabe. Eu acho engraçado Cláudio Duarte pregando, né? Ele diz que no céu tem que entrar pela fé, a salvação é pela fé. Fé na palavra de Deus. Mas no inferno não precisa acreditar, não. Basta não ter fé em Deus. Basta não confessar Jesus como Senhor e Salvador, que vai para o inferno. E lá não precisa dizer, eu não sabia, não, eu estava enganado. O diabo vai dizer, tem nada não. Tem nada não. Senta naquela cadeira ali de fogo. Tem problema não. É assim mesmo. Aqui funciona assim mesmo. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que ter fé, tem que fazer escolhas, fazer perguntas. Será que tudo isso é verdade? Será que a Bíblia é a verdade? Será que o caminho que eu estou é certo? Eu até separei aqui uma palavra que eu estava lendo ontem. Provérbios 16:25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, tem escolhas que a gente faz que parece que está tudo bem, mas no final é morte. E aqui morte se refere à morte eterna, a segunda morte, que é o inferno, que é a separação de Deus. E aí o versículo 2 fala: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor julga as intenções. O que é que quer dizer? Que eu estou fazendo algo, eu estou achando que é certinho. Aos meus olhos está tudo bem, mas Deus julga as intenções, né? Deus julga as intenções. E é preciso muito cuidado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então, eu gosto sempre de dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, não confie no teu próprio entendimento. Olha, há caminhos que parece direito ao homem, parece que está tudo bem, mas no final, caminhos de morte. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra, que a gente possa encontrar a cada manhã a bondade de Deus e seguir no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, não tem outro, é o caminho, é o único, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é preciso fazer escolhas, né? E eu volto para continuar, né? A questão do meu pai. Tem muita história ainda, mas a gente continua. Eu sou Dirce Oliveira, aconteceu comigo, das trevas para a luz. Deus te abençoe e que o bom Deus Todo-Poderoso toque no teu entendimento, te trazendo revelação de quem Ele é. Ele é o teu Criador e quer ser o teu Senhor, teu Salvador. Que Deus te abençoe. Compartilha, se inscreve no canal, toca no sininho para que você seja notificado das outras partes dessa história. Deus te dê um dia de milagre e que você confesse Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Um bom dia.